gente! Sejam bem-vindos! Eu sou a jornalista Bruna Colossi e nós estamos iniciando o 4º episódio do Teu Negócio Pode. Um bate-papo leve e informativo sobre empreendedorismo, que é uma iniciativa do Sebrae do Rio Grande do Sul em parceria com o SBT. Vamos saber qual é o tema de hoje? É o seguinte, a vida do empreendedor não é nada fácil. É preciso pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo todos os dias. E muitas vezes a produtividade pode ser afetada se a empresa não estiver bem organizada. Por isso, quem empreende precisa estar de olho em todos os processos da empresa e também investir em metodologias que possam facilitar a gestão do seu negócio. E para falar sobre esse assunto hoje, eu tenho convidados muito especiais. Estão vendo essa turma aqui? Hoje vai dar bom, hein? Então se preparem, deixa eu apresentar esses meus convidados, começando pelo Kelvin Hoffman, que é da Bioprim Alimentos Naturais. Seja bem-vindo. Obrigado. A Júlia Sá, da Detube Cookies. Obrigada. Júlia, obrigada por ter vindo. E a Josiane Ungarato, que é gestora de projetos do Sebrae do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo convite, estou adorando poder participar aqui com vocês. Eu que agradeço ter esses 3 convidados super especiais. E eu já vou dizendo para vocês, fiquem com a gente que vocês vão se surpreender, vocês vão aprender, assim como eu tenho certeza que eu também vou sair com a minha cabeça, fervilhando de boas ideias. Mas, gente, nós temos um ritual todo começo do podcast, que é uma apresentação de vocês. Então, vamos começar aqui com o Kelvin, nos contando um pouquinho, Kelvin, como é o teu negócio? Qual é o teu negócio? Então, Bruna, a Bioprim é uma empresa, uma indústria de suplementos, importante ressaltar, às vezes as pessoas confundem com um comércio, né? Mas ela é uma indústria, ela já tem quase 15 anos de história e começou como todo negócio, assim, de uma forma simples, né? A gente começou com poucos recursos, dentro de uma incubadora tecnológica chamada Cientec, e foi dali, então, que a gente foi galgando os passos. Eu tenho uma sócia, a Márcia Nicolini, né? E a gente foi escalando o negócio, né? Com aquela coisa assim, com um propósito de levar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Era isso que nos movia. Se a gente fosse pensar em tudo, né, que viria pela frente, talvez a gente não seguisse, né? A gente ficasse ali paralisado, que a coisa é um eletrocardiograma, vamos dizer assim, né? Mas aí, hoje, assim, o nosso retrato, nós temos 2 unidades, mais ou menos 1000 metros quadrados de área construída, mais de 1000 produtos. Incrivelmente, nós temos mais de 1000 produtos desenvolvidos. E eles estão dispostos em áreas dentro da empresa, que a gente chama de frentes, né? Então, por necessidade, o próprio mercado veio nos pedindo, a gente foi fazendo a marca própria. Hoje é o nosso carro-chefe, a terceirização. Hoje nós temos mais de 20 empresas, né? Algumas marcas conhecidas em nível nacional também. A gente tem a frente dos ingredientes, onde a gente atende varejo e atende indústria também, que é bem legal, uma coisa que me motiva muito. Eu gosto de ter esse trabalho aí junto às indústrias com ingredientes, mas também o nosso produto está a granel, né, no varejo, nas lojas, e nós temos as nossas 2 marcas, a Bioprim e a Titã, né? Então a Bioprim tem essa veia natural. A Bioprim, como um todo, a empresa, ela tem essa coisa do natural, dos superfoods, né? E a parte da Titã, uma marca nossa também, que é a suplementação para atletas. Eu vejo, assim, que os diferenciais, né, nossos é ser isso, assim, uma solução em negócios, né, alimentícios e de suplementos, né? A proximidade junto ao cliente e ter um bom time na retaguarda e uma boa gestão. Nossa, eu ouvindo o Kelvin aqui, já fiquei pensando quanto trabalho por trás de tudo isso, né? Mais de 1000 produtos e essas 2 empresas ali encabeçando Gente, é uma indústria, é muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso. Essa barba branca não é à toa. Mas com certeza é muito bom empreender, né? É muito muito bom. Júlia, então conta pra gente um pouquinho sobre o teu negócio. Claro. Então, a gente começou, eu e minha irmã, fazem 6 anos, na casa da nossa mãe. A gente era administradoras, a gente queria criar um negócio juntas. Eu me formei em confeitaria, a gente se olhou, o que a gente ia fazer agora. A gente começou a fazer na cozinha da casa da nossa mãe, na parte da tarde, porque de manhã era ocupado pro almoço. Fazer tortas e quiches por encomenda. Em paralelo, a gente foi estudando o mercado, a gente queria trazer um produto diferente, a gente não sabia o que. Brownie, o mercado estava super saturado. Eu morei em Londres, eu lembrei de uma referência que tinha lá, em todas as estações de metrô, que era o Ben's Cookies. E eu pensei, por que não?
Era um cookie que saía da estação, tinha uma fila quilométrica, sempre um monte de gente pegando cookie. Porque não, é um produto que tem muito fora, né? É cultural lá, e aqui ainda não tinha. Eu comecei atrás de receita, fazer testes. Acho que foram 2 meses até a gente chegar no cookie que a gente hoje acha perfeito. E a gente começou a comercializar no Natal daquele ano. A gente acionou a nossa rede de contatos, a gente vendia vidros de mini cookies para darem de presente no Natal. Olha, já foi uma ótima ideia, né? Foi muito de legal. largada, assim, já foi muito legal. Com os recursos que a gente captou ali, receita, a gente comprou nosso primeiro forno industrial, instalou na casa da minha mãe, pra alegria dela. E lá a gente seguiu. A gente queria vender em escala, então a gente começou a ir atrás de clientes para revenda no B2B, e a gente começou a escalar. A casa da minha mãe ficou pequena, e a gente ocupou muito espaço. A gente foi primeiro para um lugar que a gente sublocava de eventos. A gente começou a expandir a produção ali. Foi muito legal o retorno, assim. A gente começou a vender para mini mercados, cantinas de escola. Com isso também ficou pequeno o espaço. A gente foi para uma fábrica maior, que é onde a gente está hoje, sempre focados na revenda. Com a pandemia, a gente tremeu na base ali um pouco. E a gente sempre, ao mesmo tempo que estava com a revenda, a gente queria também estar mais próximo do cliente. Porque o cookie que tu come recém-assado no dia é uma experiência única que a gente sempre achou que todo mundo tinha que ter. Sim. Então, com a pandemia, acelerou nosso processo. A gente começou a vender no iFood, no meio da fábrica, ficou confuso. O espaço era bem grande ali da fábrica. E a gente abriu uma operação de delivery junto com a loja bem na frente, no final de 2020 ali. Arriscando no meio da pandemia. O retorno foi muito bacana. Final de 2021, a gente abriu nossa segunda loja lá no Mercado Paralelo, no DC Navegantes. Em maio desse ano, a gente abriu a nossa terceira loja como um projeto piloto com franquias, junto com a Joyce aí nos auxiliando. Pra gente estar sempre perto do cliente, oferecendo um produto fresco, prático, de qualidade. E aí, com as lojas, possibilitou ter a combinação perfeita com o café também. Exatamente. E aí o cliente já sente o cheirinho. Aí não tem jeito, sentir o cheirinho, não tem mais jeito de voltar atrás, né? Mas a gente tá ouvindo de forma geral as duas histórias de vocês, né? Essa apresentação dos negócios de vocês. Mas aí eu pergunto, em que momento vocês perceberam que precisavam dar um olhar mais assim apurado, mais detalhado aos processos da empresa? E qual que foi o problema que vocês precisavam resolver naquele momento? Hein, Kelvin? Então, no começo a gente, assim, trabalha para pagar as contas, né? Você quer fazer acontecer e vai seguindo. Aí você expande, você cresce e aí começam a vir alguns problemas. Você começa a detectar, assim, que o cálculo de preço não está muito legal. Você começa a ter dificuldade com as pessoas. Você começa a enxergar desperdício. Você começa a ver uma série de questões. A própria cobrança externa de regulatório, de você tem a parte de qualidade, que você tem que fazer exames do produto, né, para que ele fique melhor aceito pelo seu cliente, ela começa a te apertar, isso começa a virar um calo. Você precisa de conhecimento, mas a expansão, ela sangra o caixa. O que é sangrar o caixa? O dinheiro encolhe, porque ele se transforma em equipamentos, ele se transforma em um puxadinho a mais que você faz. E aí você começa, então, a ter que se socorrer, né, em entidades como o Sebrae. No meu caso foi muito interessante, porque o Sebrae ele tem um programa do bônus metrologia. Então, assim, ó, o meu cliente, né, eu acho que vocês já conhecem o Whey Protein, ou consomem, né? É muito importante o teor proteico. Você atestar que o que você está botando ali no rótulo, na verdade, está dentro do produto. Então, eu tinha que fazer essa análise, mas é caro, você tem um monte, para fazer por toda a batelada, isso acaba complicando. Então, com o bônus metrologia, eu conseguia um abatimento de 70%. E isso foi indo, chegava, mostrava para o cliente, cara, tá aqui, ó, meu produto, ele tem o teor que é para ter mesmo, né? E assim a gente foi avançando, resolvendo coisa por coisa, pegando consultorias, né? Também a gente amadurecendo, a gente também se trabalhando, e aí foi vencendo os obstáculos. É porque vocês estão falando de saúde, né? Também de vender saúde. Isso. Então precisa ter toda uma comprovação, é um processo mais complicado. Precisa. Então, nesse momento que vocês buscaram o Sebrae, sim, foi um primeiro momento. Para mim foi nesse, eu acho que foi nos primeiros anos, assim, que a gente começou a detectar, né, alguns problemas, porque assim, né, Bruna, a dor ensina a gemer. Então, o que acontece, assim, cronologicamente, eu não vou te dizer, olha, foi 2 anos, mas foi assim, no começo em que a gente viu, né, que as dificuldades começaram a bater na porta. Né? Então, dali você tem que se socorrer e resolver, porque senão a coisa não vai. Aí o barco afunda. E tem muita gente que já desiste nesse momento, né? Isso. E vocês, Júlia? Então, a gente, acho que foi na nossa transição, quando a gente saiu da casa da nossa mãe.
Porque precisava profissionalizar. E ali 2 irmãs, muito de casa, começa a misturar muitas coisas, a gente achou. Então, quando a gente foi para essa primeira unidade de fábrica, a gente chamou o Sebrae primeiro para nos ajudar a dispor os equipamentos da melhor forma que o fluxo fosse acontecer. Funcionou super bem, a gente fez vários testes, nos ajudaram a arrumar toda a produção para atender a nossa demanda. E a gente cresceu muito na produtividade já naquela época. Mesmo a gente sendo administradoras, né, casa de ferreiro espeto de pau, né? Então a gente sabia da teoria, mas a gente via muito o operacional na prática. Era difícil fazer a gestão, porque quando tu piscava, a gente estava ali, ó, com a mão na massa, sem conseguir olhar de fora. Isso é muito difícil, porque quando tu olha de fora, tu vê o problema de fato. Então a gente iniciou o projeto de maturação lá no Sebrae, que era um grupo de pessoas que ajudava, assim, olha, a profissionalizar todas as áreas da empresa. Então a área de gestão, a área de produção, a área de pessoas, tudo ia ficando certinho do jeito que tinha que ser. Então, a gente conseguia ver de fora e ver, olha, pessoas encaixam aqui, financeiro precisa encaixar aqui. E aí, tu vai conseguindo formar a empresa e vendo até as pessoas que tu precisa para equipar as equipes, né? Para te estar funcionando, porque é impossível 2 pessoas darem conta de todo aquele resto. Exatamente. Então, aí a gente começou e eu acho que a gente não parou mais, tá com o Sebrae até hoje. Não pararam mais, é verdade. A gente tem aspectos, assim, em determinado momento que você corrige um pouco do norte da empresa subindo o preço, né? Então, você acha que isso é a solução, não tá viabilizando, o resultado não tá tão bom, você sobe preço. Aí chega um momento, assim, que você vê, não, isso não tá funcionando, você tem que olhar para dentro. Começar a fazer o seu tema de casa. Né? Bom, eu posso reduzir aqui, eu posso organizar melhor, eu posso ser mais eficiente, eu posso ser mais produtivo. E aí eu posso rever esse meu cálculo de preço. Né? E é muito difícil, eu acho, tu olhar pra dentro quando tu tá muito dentro, não? Tu precisa dar esse passo pra trás pra ver de fato o que tá acontecendo. É sair da ilha pra ver a Porque, ilha, né? assim, a solução nem sempre é pedir mais, querer mais, né? Tu pode começar a reduzir os teus custos e reduzir o desperdício, às vezes só isso já dá um resultado muito melhor pra empresa. Josi, é isso que eu ia te perguntar, como é que o Sebrae vem nesse momento, que eu tenho certeza que tu tá aí cheio. A gente nem precisa falar, eles já falam pela gente, Mas né? eu tenho Isso é certeza ótimo. que tu tá cheia de ideias, porque é bem nesse momento que Sim. vocês entram também com soluções, com vamos organizar esta casa. Eu acho que é super interessante também, assim, para mim é muito importante participar desses momentos, porque a gente consegue ver o quanto auxilia, né, na gestão das empresas. Então, pegando só o gancho, assim, um pouco do que a Júlia trouxe, né, do momento da participação dela. Então, no projeto Maturação Comercial, né, que era um projeto que a gente fazia toda a estruturação de uma indústria de alimentos, a gente conseguia olhar ali qual é a necessidade de uma indústria de alimentos que está no início da sua operação. O que é o básico para implementar uma gestão, né, que depois seja eficiente, que ela possa ter isso adaptado para processos e, enfim, para necessidades do pequeno negócio. Então, a gente tinha uma série de atividades que a gente fazia ali no projeto e isso fazia com que essas empresas pudessem dar esses primeiros passos, né? Mas outra questão que a Júlia trouxe que eu acho bem interessante da gente abordar, assim, nessa questão, né, do quanto o Sebrae pode ser para as empresas, é trazer essa vivência, né? A Júlia e a Paula têm essa questão de serem administradoras, né? Eu sou administradora também, então, assim, a gente vai para uma faculdade e aprende várias coisas, mas por vezes o exemplo ou aquelas questões que a gente tem são para empresas maiores. E quando tu participa de um grupo em que tu tem pequenas empresas que estão no mesmo barco que tu, é muito mais fácil de tu trocar e aplicar. Então, a gente tem no Sebrae soluções adaptadas para o pequeno negócio. Então, porque por vezes tu vai ver, mas até, né, sobre a questão que a gente está falando, o mapeamento de processos. Tu vai falar um mapeamento de processo para uma empresa que está fazendo em casa, vai dizer, tá, mas eu não vou fazer isso, porque é uma coisa, né, ou alguém que nem tem uma formação, por vezes, que é a maior parte, né, dos empreendedores que acabam empreendendo por necessidade, acaba se tornando um bicho de 7 cabeças, né? Quando, na verdade, é a gente olhar para toda uma estrutura e identificar onde é que a gente pode melhorar aquilo ali, né? E poder ganhar eficiência, ganhar produtividade. Por isso que é tão importante a gente ter esse mapeamento para o pequeno negócio, porque é ali que tu ganha uma eficiência e tu pode fazer e estruturar o teu negócio para que ele seja mais efetivo e tu realmente tenha êxito, né, no final. E tenha uma lucratividade e consiga ter um ganho no mercado, né? É isso que eu acho muito interessante,
Porque é bem isso, no caso das gurias, né? Que as duas são administradoras. Às vezes elas poderiam simplesmente pensar, não, nós somos administradoras. A gente não precisa da ajuda de outras pessoas. Mas quando a gente tá dentro do negócio, às vezes a gente não consegue ver coisas que estão, para os outros, né? Para quem vem de fora, estão tão assim da cara. Parecem estar tão na cara, né? Exatamente. Então, eu acho que também tem muito da humildade de quem tá empreendendo, de buscar ajuda, de saber pedir ajuda, né? Exatamente, isso é uma maturidade. A empresa, eu acho que ela tem muito, assim, do resultado dela no amadurecer dos seus diretores, né? E ela anda junto. E do contexto como um todo, porque daí o pessoal que está no comando acaba puxando os demais, os colaboradores vêm junto também. Eu achei muito interessante, Júlia, até dentro dessa questão de processos, que eu sei que na tua história vocês começaram, vocês produzindo, colocando a mão na massa, e tem uma história de que às vezes os cookies não saíam iguais, né? Tem. E isso impacta no resultado final, porque a pessoa que comeu aquele cookie, ela quer sentir aquele sabor novamente. E se não for igual, talvez ela não volte. Como é que vocês fizeram para resolver, por exemplo, esse caso? Sim, a gente sempre quis manter ele artesanal, né? Então, é difícil tu industrializar querendo ser artesanal. Então, a primeira coisa que a gente sempre teve que ter em mente, tá, igual nunca vai ser. Mas ele precisa ser padrão. Eu tava tendo muita perda nisso também, porque ele vai dentro, principalmente se da revenda, vai dentro de uma embalagem específica. E se ele expande mais, o cookie é uma bolinha. Tipo um pão de queijo. Só que em vez de crescer pra cima, quando tu assa, ele esparrama pro lado e fica no formato de biscoito. E aí, se ele ficava maior, ele não cabia dentro de uma embalagem, eu acabava tendo perda, não tinha o que fazer. Então, a gente se viu, foi ano passado, num momento que eu comecei a ter muita perda, e os pedidos estavam subindo muito, a produção não tava indo junto, e eu começava, às vezes, assim, num dia, pô, tu produzia ali 5.000 cookies num dia, às vezes 200 era uma perda. Poxa, é muito grande, entendeu? Eu comecei a olhar aquilo, me apavorei, assim. A gente ligou pra Joyce, a gente precisa de uma ajuda, a gente já tinha terminado os projetos. Ela nos passou o Unio, a gente se contratou uma consultoria, e às vezes é isso, a pessoa de fora entra e vai. Então a gente conseguiu padronizar a massa com tempos. Então eu vou ali, coloco a manteiga. Não é no olho mais. Pra mim é muito no olho, né? Como eu comecei fazendo. Mas não é no olho mais que a manteiga bate. Então a manteiga vai bater por tantos minutos. É processo. É processo. Quando tu entrar com o açúcar, ela vai bater mais tantos minutos. A partir disso, o cookie ficou sempre igual. Eu não tive mais perdas, assim. Perda mínima, às vezes, com o cookie quebra. Mas nada, assim. E não importa quem faça. Porque hoje não sou mais eu, né, que tô ali com a mão na massa. Então tem uma equipe super qualificada. Então não importa quem esteja ali batendo a massa na batedeira, vai ficar sempre igual. Isso é importante. E Kelvin, você que é engenheiro de alimentos, né? Sim. Tu já tem na tua base essa questão de estar sempre focado nos processos, acompanhando tudo. E como foi transitar para a gestão? Então, realmente eu trago uma bagagem técnica, eu também trabalhei numa multinacional, mas no final das contas, a própria necessidade do negócio, você começa a ver que a empresa é uma engrenagem. Então, assim, as áreas, elas giram conforme uma está andando e o desempenho do todo, ele vai depender disso. Então, o comercial, se ele não está bem, ou se o financeiro não está bem, vai refletir em todo o seu desempenho. Então, forçosamente, você começa a ter essa visão do todo e começa a estar desenvolvendo a parte de gestão. Né? Esse foi o meu caminho, assim, eu comecei a sentir que eu precisava me envolver disso, comecei a também, né, me informar, buscar conhecimento, para poder, então, fazer esse desdobramento, começar a criar missão, visão, colocar as pessoas alinhadas comigo, criar diretrizes, a desdobrar para os demais níveis e aí envolver todo mundo. Mas eu estou falando assim uma coisa que leva tempo, leva anos, até precisa de ajuda de consultoria, né, para você conseguir então fazer essa transição. Eu tive que realmente assim, ainda hoje falo, né, como eu atuo como diretor comercial também, faço a frente de produção e qualidade, a Márcia pega todo o administrativo, mas eu sempre falo, eu sou um comercial meio forçado ainda, porque no final a minha natureza é uma natureza de cálculo, uma natureza mais da engenharia. Eu fiz um MBA depois em gestão comercial. Eu tenho especialização em segurança alimentar. Fui consultor e auditor por vários anos. E é tudo uma coisa muito técnica, né? E aí a empresa foi exigindo realmente, assim, porque ela depende da ação, da visão boa, né, dos seus diretores para poder desempenhar bem.
Isso é bastante complexo, né? Todo esse complexo. momento para qualquer uma das frentes é preciso muito conhecimento e é preciso sempre estar aprendendo, né? Exato. E aí, Josi, eu quero te perguntar, que eu sei que tu é especialista também, né? Tem no teu núcleo ali a questão das franquias, mas também de alimentação, de bebidas. A gente tá falando, de certa forma, de alimentos naturais, de alimentação. O Sebrae também tem essa questão de saúde alimentar, desses cuidados. Vocês têm essa parceria para ajudar a desenvolver isso também, esses cuidados? Sim, também temos. Eu sempre digo que eu nasci no meio, nasci no meio do churrasco da polenta, né? Eu sou filha de empreendedores, então, assim, do setor de alimentação. Então, alimentos e bebidas é o meu chão, né? E no Sebrae comecei atuando com a carteira de alimentos e bebidas, e hoje eu tô mais focada na carteira de franquias, né? Mas, assim, a minha paixão aí são, né, eu adoro todos os clientes, tá? Que eles depois não só de alimentos e bebidas não vão dizer, ai, não, mas, enfim, só para trazer esse contexto aí. E a questão, então, assim, eu acho que da segurança alimentar, enfim, tu comentou assim, a gente tem diversas parcerias no Sebrae, né? A questão das boas práticas de alimentação, né? A gente tem o curso que é obrigatório, né? É uma exigência que a gente tem pela legislação, né? Para que se faça, quem vai manipular alimentos precisa ter essa certificação. E hoje o Sebrae consegue, né, subsidiar em parte esse curso, né? Que é em parceria com o Senai que a gente desenvolve. Então, quem precisa, é uma questão que tem que se renovar também sempre essa certificação. O Sebrae acaba atuando. E outra questão também é que o Kelvin trouxe aqui da questão do bônus metrologia, né? Então, assim, tem várias certificações que a gente consegue também apoiar por meio dessas parcerias, né? Que são feitas com laboratórios especializados. Então, o Sebrae tem uma rede aí de laboratórios que são credenciados e que as empresas podem se beneficiar utilizando dessa rede para poder fazer os testes, a questão toda de... Agora me fugiu o nome do... Né? A gente utilizou os laboratórios para fazer o cálculo de prateleira dos produtos que vão para revenda. Isso, Estabilidade. Tem vários testes que são necessários, né? E que ajudam muito no processo das empresas, de toda a parte da indústria, enfim, de outras questões que eles precisam, né? Para poder colocar o processo em dia. A gente que vai escutando vai vendo quantas etapas. Eu imagino que nessa parte aí de processos, queria perguntar para esses dois empreendedores aqui, se teve alguma implementação de processos que vocês ouviram aquela famosa frase, mas por que se sempre foi feito assim? O que foi mais difícil implementar? Acho que esse é o mais difícil, né? Sempre ouve, né? A gente sempre ouve, assim, existe a tal da... Vocês conhecem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Eu nasci assim. O pessoal acaba se posicionando um pouco assim como às vezes é uma coisa de um certo vitimismo, assim, e também é questão de amadurecimento, e então a gente tem que estar ali tentando virar esse jogo, né? Essa é a nossa forma de agir, assim, não ficar, né, achando culpados, e sim, vamos lá, vamos solucionar, vamos fazer isso acontecer, né? Esse é o nosso jeito, assim, de trabalhar, sabe? E teve algum momento que foi mais emblemático? Olha, quando vocês implementaram tal processo que não existia, que todo mundo foi um pouco mais resistente, assim? Eu acho que teve vários, assim, mas quando a gente teve a passagem para a unidade 2, que nós tivemos que decidir, porque o espaço já estava bem complicado, a gente precisava separar por causa dessas frentes que a gente tem. E então existe essa coisa de movimentação além daquilo que a pessoa já fazia, existe todo um trâmite, tanto administrativo quanto de pessoas que mudou, né? Que acabou que a gente teve que fazer um trabalho de treinamento, um trabalho de conversação muito especial para fazer as pessoas aceitarem essa nova realidade que ela tinha que acontecer para a sobrevivência da empresa. Até porque todos precisam estar alinhados, né? Exato. E acho que aqui também muito uma questão cultural, né, Kelvin? Assim, o quanto antes a empresa conseguir mapear e colocar todos esses processos, né, bem definidos, é mais fácil. Tu evita retrabalho, né, Exato. do colaborador. Exato. Ele consegue ter uma produtividade maior, é um ganho para a empresa. Então, assim, o quanto antes a empresa tem isso, é mais fácil também para conseguir engajar todo o time, né? E aqueles novos que vão entrando, né, na empresa. Eu vejo essa coisa, né? Muito se trabalha assim muitas empresas trabalham apagando incêndio, literalmente, né? Exato. E então você tem que evoluir para a parte de prevenção. Essa palavra eu gosto muito, assim, né? Bom,
Por que eu vou deixar cair um cabelo no produto se eu posso usar uma touca? Por que eu vou reprovar o produto lá no final, ficar fiscalizando se eu posso mapear todas as etapas e ver onde é que tem pontos críticos e ali eu cerco e resolvo. Então é muito mais fácil, você acaba blindando o seu negócio, né? Exatamente. E, Júlia, vocês, teve algum processo, alguma Muito. Eu acho que assim, o ser humano é resistente a mudanças, né? Então, sempre que a gente vai lá e altera algo, a pessoa tende a travar. E até tu chegar no resultado final que tu mostra que a pessoa ganhou, tu tem todo o processo, né? E as pessoas demoram pra ver isso. Foi ano passado também, a gente mudou muitos processos ao mesmo tempo. A gente mudou todo o funcionamento da fábrica, na verdade, reposicionou algumas coisas e mudou a ordem das coisas. E foi assim, acho que uma pessoa foi legal, assim, o resto de todo mundo ensinava uma coisa, virava pro lado, voltava a fazer do jeito que era antes. Sim. Então, assim, tive muita resistência das pessoas, óbvio que foi muita mudança junta, mas foi um ganho, assim, eu ganhei, depois que a gente instaurou todas as mudanças, 40% de produtividade. Nossa. Porque acontecia muito, como é muito manual, né, não é com máquina, são pessoas. Hoje eu fiz 15 bateladas de cookie. Amanhã eu fiz 12. Depois de amanhã eu fiz 16. E eu não conseguia entender isso. Então a gente passou a cronometrar tudo, todas as etapas do processo, a seguir tudo bem certinho. E eu comecei a cobrar das pessoas isso, o resultado. Então hoje tu fez 20, amanhã a gente vai fazer 20, porque é o que dá. E aí, mas dá, e vamos entregar assim. E a mudança geral foi que antes era cada um muito por si. Então, hoje a gente tá fazendo os cookies de Nutella, também os de pistache e o de doce de leite. Cada um ficava responsável por um sabor. A gente integrou a equipe que o trabalho de um não anda se o do outro não andar. Sim. E aí funciona muito mais em linha. E o pessoal viu que, olha, eu tenho que fazer minha parte, porque senão eu prejudico o trabalho dela. Então, nossa, foi assim, 100% de ganho pra gente. Isso que eu ia perguntar, o que vocês acham que aprenderam com esses momentos, assim, que são os momentos mais desafiadores? Olha, Bruna, depois que a gente sentiu esse gostinho de trabalhar mais organizado... Muda a vida. Depois de ver o número, Você né, quer- Kelvin? Exatamente. Você sente no bolso, sente né, no brilha o clima, olho. enfim. Então, a gente começou a trabalhar com planejamento. Isso é uma coisa... Bom, onde é que a gente quer chegar? Isso é uma coisa importante, né? Eu preciso, quais meus balizadores, a legislação, são os procedimentos internos, começa a organizar isso. E isso, na verdade, vem primeiro e vem dos níveis superiores da empresa, né? Você tá junto ali, você liberar para que isso seja visto e aí depois você treina as pessoas. Então, você deixa ela ciente daquilo que você quer atingir. Aí depois você executa, dá as condições, porque se eu digo para as pessoas no meu ambiente de trabalho que elas têm que lavar as mãos, mas eu não tenho a pia, como que eu vou cobrar isso das pessoas? Então eu tenho que dar essas condições. Dali para frente eu começo a monitorar, eu começo a ver se realmente ela está fazendo, se ela compreendeu o que eu falei, e depois eu corrijo. Isso é uma prática que a gente adotou, que é o tal do ciclo PDCA, né? Para tudo praticamente. A gente saiu, vamos dizer assim, das boas práticas ali e espalhou isso para o financeiro, espalhou isso para a parte de PCP, para o comercial, enfim. Foi realmente muito bom, a virada de chave. Coisa é muito legal isso do que o Kelvin falou, que é importante o colaborador querer saber onde ele vai chegar. Porque às vezes a gente sabe. A gente sabe que daqui a 5 anos eu quero ter 50 lojas. O colaborador trabalhando sem saber. Então é importante a gente sentar e mostrar pra ele que a gente chegando lá juntos, cada um fazendo sua parte, todo mundo ganha junto. Então é um ganho coletivo, não é eu, como empreendedora, vou ganhar sozinha, porque eu dependo dele. Então todo mundo consegue ir crescendo na escala na empresa e chegando mais pra cima também. Isso é muito legal. Tem uma questão, assim, né, da popular, que o pessoal vê um cara trabalhando muito bem numa construção e um outro mais devagar. Eles fazem a pergunta para um, o cara diz, tu tá vendo? Tô colocando o tijolo aqui. Aí fazem pro outro que tá trabalhando com uma dinâmica, empolgado. O cara diz, cara, eu tô construindo a maior catedral do estado. A visão. A visão é diferente. Apesar dos dois fazerem a mesma coisa. Só que um sabia o que estava fazendo. né? Não, e tava acreditando naquele projeto, né? Exatamente. Porque ele via valor naquilo, não era só um Exatamente. tijolo, era uma catedral, era um... Exatamente. O acreditar na empresa é fundamental. A gente tem que ter colaboradores que acreditam junto com a gente no sonho. isso é Porque legal. tu não empreende sozinho. A empresa morre quando o empreendedor morre.
Quando ele desiste do negócio, o negócio morre. É, porque se o gestor tá desmotivado, imagina só a equipe. Sim. Né? Se ele já abandonou os pontos, né? Se já largou tudo, as pessoas estão pensando, não, nós estamos aqui contando os dias. É verdade. E o quanto é importante, né, a gente unir a equipe, né, nesse propósito da empresa, né, e aí colocar, né, no caso de processos, mapear tudo isso, colocar indicador, mensurar resultado e mostrar para a equipe. Isso eu acho que não tem, assim, escapatória, né, porque vira o ciclo mesmo, como tu estava comentando do PDCA, né, vira esse ciclo e as pessoas todas vão cada vez mais querendo trabalhar nesse formato, porque facilita, né, a rotina da equipe melhora, a rotina da produção, e enfim, de tudo aquilo que foi mapeado melhora e a gente consegue conduzir de uma forma muito melhor a gestão do negócio como um todo. E extrapolando isso, né? Eu acho que começa daqui a pouco na cozinha, numa produção, melhorando a qualidade ou a eficiência ali da produção do cookie, mas isso vai extrapolando até que tu chegue em outras, né? Que tu vai conseguir chegar em outras áreas da empresa. Acho que é sensacional, né? É verdade, muito legal. E Josi, e falando agora um pouquinho sobre inovação, sobre melhorias, acontece todo ano em Chicago uma feira muito grande de gastronomia, né? Se não me engano, foi em maio. Isso. E aí tem vários insights que acabam rolando e que servem para o mercado local, para todo mundo. E se falou muito em automação. Exato. A automação, ela vem também para facilitar esses processos? Olha, eu sou super fã da automação, né? Eu acho maravilhoso e acredito que os empresários aqui também, porque a automação, a automação, a inteligência artificial, enfim, ela vem para que a gente possa identificar aqueles processos que são, por vezes, né, muito repetidos, ou enfim, que a gente consegue. E daí não é nem a ideia aquela de substituir uma pessoa, né? Eu acho que tu poder colocar a automação numa função que daqui a pouco tem uma pessoa ali que não seria necessária e essa pessoa pode contribuir de uma outra forma muito mais eficaz no negócio, né? E a gente consegue daí ganhar produtividade, ganhar escala e aí ter um resultado muito melhor para o negócio, né? A gente espera que essa realidade venha cada vez mais para os pequenos negócios, né? Porque ainda é uma coisa muito cara, enfim, né? Mas aos poucos a gente vê que isso vai se tornando realidade. E sobre a feira, sim, a NRA Show, ela acontece em Chicago, em maio. O Sebrae também atua nessa frente, né, das missões internacionais. Então, a gente apoia empresários, né, que queiram participar da feira. Inclusive, agora também a gente está com um processo aí para abertura do edital, né, para as empresas que querem participar para o ano que vem. Então, já estão com as feiras, um edital aberto para participação. E é super válido, né? Porque eles estavam comentando aqui antes que às vezes participar de um projeto, participar de grupos, enfim, como a gente tem no Sebrae, é uma enxurrada de novas informações, enfim, participar de uma feira, de um evento desse porte é também uma ação, assim, que traz muito benefício para a empresa, né? Claro, tu traz alguns exemplos que estão sendo utilizados no mundo inteiro e Exato. tenta adaptar para a tua realidade, né? No caso de vocês têm algumas questões de automação que já estão funcionando dentro da empresa e que trouxeram mais agilidade aí para os processos? Ah, sim. Eu imagino que vocês muitas, né, Kelvin? Muitas. A gente, na parte, por exemplo, de encapsulamento, a gente mandava primeiro fazer fora. Então, a gente terceirizava, era um custo alto. Aí, depois, começamos a fazer com, tipo, um tabuleiro mesmo, que nem as farmácias de manipulação fazem, né? E aí, depois foi evoluindo, uma encapsuladora que era um pouco melhor, mas ainda manual, depois uma semiautomática. E todo esse processo exige, né, que venha um técnico, uma pessoa especializada, horas de treinamento. Aí, você muda o produto, a máquina lá acaba estragando. Essas manutenções são caras, daí você tem que às vezes achar, né, a pessoa certa para fazer isso, porque o equipamento veio lá de São Paulo. Então, são uma série de desafios. Mas hoje, um dos focos da Bioprim para 2024 realmente é continuar essa parte de automação. Como a gente tem as várias frentes, vários tipos de embalagem, isso é um grande desafio, um grande quebra-cabeça. Então, a gente está tentando, né, fazer com que as lideranças comecem a caminhar com as suas próprias pernas para que a gente possa se liberar um pouco mais e possa, então, estar pensando em como solucionar isso de uma forma melhor, né? Hoje, qual que é o carro-chefe da empresa? Qual que é o produto, assim, principal? Olha, os encapsulados de um modo geral, assim, a marca peruana,
colágeno, o ômega 3, a vitamina D, a vitamina K2, a coenzima Q10, são produtos que saem bastante. Dentro da suplementação para atletas, a gente tem a parte do whey protein e creatina. Creatina hoje é o queridinho do pessoal, porque além dessa parte, né, de ganho de massa muscular, que todo mundo entende, né, que é o benefício, mas na verdade está ligado à explosão muscular e tal, que depois interfere nessa parte do ganho, ele tem esse aspecto cognitivo, que as pessoas estão descobrindo agora, né, que tem esse ganho assim. Mas dos terceirizados, a gente tem volumes bem maiores do que os nossos, tem produtos muito diferentes, tem produto tipo calmaria, que é para a pessoa ficar mais relaxada. É bom, né? Isso aí, um monte de gente tá precisando. Tem produto para dormir melhor, que o pessoal faz. Tem o Andali, né? Que é um cliente nosso que é para ativar, para dar energia. Enfim. Um para cada coisa. Olha, hoje tu tem opções para dormir melhor, para energia, para tudo, né? Sim. Bem interessante. Muito interessante. E vocês, Júlia, a questão da automação tá presente aí? A gente tá começando. A gente primeiro fez um teste com uma máquina que cortava as bolinhas de cookie. Mas aí, com essa consultoria do Sebrae, a gente acabou vendo que ela tava nos tirando um pouco de tempo. Olha só. A gente tentou desenvolver a máquina, era uma máquina que não existia, mas foi um teste, funcionou por um tempo, acho que cresceu e a gente viu que tava mais atrapalhando do que ajudando. Olha como é importante isso também, né? A gente ter essas tentativas e perceber quando vem pro bem e quando não serve. Exatamente. Simplesmente não serve. E o importante é tentar, né? Exato. E não é tempo perdido, são experiências que se A tem. gente aprende alguma coisa. Exatamente. E a gente tem, assim, a embaladora aí, que é uma embaladora semi-automática, que nos ajuda com as embalagens do cookie. Mas ainda tem muita mais coisa pra fazer. Mas é só pegar o artesanal e as mãos das pessoas ali ainda. Mas nós tivemos a nossa primeira embaladora. A gente tentou, assim, que ela englobasse todos os produtos que a gente fazia. Então, a gente trabalhava com grãos e tal. E com o decorrer do tempo, a gente não trabalhou mais com isso, só mais com a parte dos produtos em pó. E aí, ela já não servia mais. A coisa mudou rapidamente e aquele equipamento ficou obsoleto. Aí, a gente acabou tendo Eu acho que no Brasil ainda é muito difícil, porque o custo do equipamento é muito alto e a tecnologia muda muito rápido. Sim. E, às vezes, o empreendedor não consegue acompanhar ali o custo para ficar... Exatamente. Exatamente. Mas o importante é isso, né? Eu acho, a gente mapear, identificar qual é o core do teu negócio, tá? O teu negócio, tu vai ter o cookie que ele precisa, de certa forma, ser ou ter a cara do artesanal. Então, até onde eu posso ir com uma automação? Exatamente. Até onde eu posso ir com um processo tão restrito? Até onde, né? Enfim, é identificar isso para não prejudicar também o negócio da empresa, né? E manter Você tem que saber o propósito, né? Porque Exato. às vezes tu tá ali querendo deixar tudo mais rápido, mas tu perde na tua essência. Porque eu quero vender um cookie artesanal. Eu quero que as Exatamente. pessoas saibam que foi feito por pessoas. Com todo o Ah, é cuidado, verdade. alguém tá ali cuidando. Isso, é. Então, assim, se eu começar a industrializar demais, vai virar um cookie industrializado. É mapear A tudo gente é aquilo uma que fábrica, pode. mas uma pequena fábrica artesanal. Né? Mapear tudo que pode ir até aquele limite, né? E que linha tênue é essa, né, Júlia? Agora eu fiquei pensando como manter a questão do artesanal, mas expandindo, né? Não é fácil, né? A gente sempre tenta manter a qualidade, pra gente isso é muito importante, dos ingredientes. E todo mundo que entra ali pra trabalhar na equipe da produção, que hoje é a nossa maior equipe, eu deixo muito claro o quanto o trabalho daquelas pessoas são importantes. Porque sem elas, eu não tenho cliente feliz lá na ponta. Sim. Então, acho que são conversas diárias, é uma motivação diária pra todo mundo entender o que estão entregando. Porque a gente... E é difícil, às vezes, tu convencer até o cliente da revenda, o B2B, a comprar. Porque o meu produto é um produto hoje que tem um prazo de validade mais curto. Mas porque eu não tô atolando de aditivos e de um monte de conservantes químicos. Eu quero manter um produto neutro, Sim. que é saudável, apesar de ter açúcar. Pô, todo mundo quer um momento de prazer, né? Óbvio. E ao mesmo tempo que tu precisa do whey protein, que eu sou super adepta, tu precisa ter aquele momento. Eu soluciono essa questão do açúcar. Eu tenho os adoçantes, eu tenho os blends lá de stevia e talmatina maravilhosos. Olha que maravilha. A gente pode ser cliente dos dois, né? Exatamente. Eu Equilíbrio. super. Sem problema, sem problema. Eu posso algum. consumir de todos aqui, tá Isso, ótimo. é. Inclusive do Sebrae, tá? Mas eu acho que é horrível tu ler um rótulo que tu não entende nada do que tá escrito também. Então a gente Sim. preserva muito isso. Então a gente não quer perder nisso, a gente quer se manter artesanal nesse sentido. É muito legal. A gente passou por essa situação de barrinha proteica. Nós desenvolvemos umas barrinhas proteicas maravilhosas de coco e de amendoim. Mas assim, era com whey isolado, ela era toda clean label, né?
mas o prazo de validade ficava curto, ficava na faixa de 3 meses. A gente tentou vários recursos e não deu para resolver. Aí nós tínhamos também milhares de rótulos e tal, e daí se fosse adicionar qualquer outra coisa, mudaria aquela composição original. Então esse projeto, às vezes, infelizmente, tu tem que te desapegar e tocar em frente, né? Tirar da frente. Eu imagino que tenha várias coisas que vocês pensaram lá no começo e que hoje, quando vocês olham, aqui já são 15 anos, é isso? Aqui já são 6 anos. Quando vocês olham para a empresa lá do início, ela ainda é aquilo que vocês imaginavam ou ela se transformou em algo totalmente diferente? Eu acho que ela ficou diferente, assim, a sensação que eu tenho é um misto de prazer e a gente, assim, o certo é tu não te comparar, porque as vitórias, elas são muito pessoais, porque só tu mesmo sabe de onde tu partiu e de onde tu chegou. Se eu for pegar e ver a empresa, ela é uma pequena empresa frente a uma outra, aí, qualquer outra do mercado, né? Principalmente se for ver, assim, por exemplo, comparando com uma Nestlé da vida, você não vai ser nada, mas frente ao como você começou e onde você chegou, é muito legal. Você tem um prazer andando, vendo, assim, que você está gerando receita, gerando empregos, progredindo, né? Sendo útil, é algo muito empolgante, muito, muito motivante, sabe? Hoje vocês têm quantas pessoas trabalhando junto? Hoje, 25. Olha que demais. É Cachoeirinha, né? Cachoeirinha, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Tão legal essas empresas gaúchas. E vocês, Júlia, já são quantas A pessoas? gente é 10 pessoas hoje. Olha que demais. E começou entre as duas irmãs. Isso é muito legal, porque a gente vê uma ideia que surgiu, e isso vale para quem está nos acompanhando, né, Josi? Que daqui a pouco tem uma ideia, tem muita vontade, mas que não entende de processos. Exato. Não, vale super, assim, que não entende de processo, que não entende daqui a pouco de como colocar isso na prática, né? E como a gente falou antes, daqui a pouco pensa que o processo é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é a gente olhar para uma rotina, entender o que pode melhorar naquela rotina e implementar algumas mudanças, né? Que vão fazer com que tu ganhe muito mais produtividade, muito mais eficiência, e isso pode ser o ganho do teu negócio. Né? Então, eu acho que é isso, assim, porque às vezes, não tá sobrando dinheiro, tô fazendo tudo certo, e onde é que tá meu erro? Calculei o preço certo, mas daqui a pouco é alguma coisinha que tá te atravancando ali naquele meio, alguma melhoria que tu pode fazer. Então, acho que é super importante buscar esse apoio, essa ajuda, né? Esse olhar de fora, que era o que a gente estava comentando, desde o início, né? Até o seu momento de expansão, que era o que a gente estava falando antes também, assim. A gente atualmente fala muito sobre processos, até porque no projeto de franquias é uma das coisas que mais se ouve falar, né? Sobre os famosos manuais de franquia, né? Que às vezes as pessoas acham que é um troço desse não. Que hoje em dia já está muito melhor isso também, né? Porque é super importante que a gente passe todo o know-how, né? Que é um dos pilares da franqueadora é passar o know-how do seu negócio para a sua rede de franqueados, e isso se dá por meio dos processos mapeados. Mas a gente entende que, assim, tem que ser passado de uma forma que o franqueado vai entender. Então, a gente mapeia todos os processos e aí depois entende como é que aquele franqueado vai entender melhor. É por vídeo, é por reunião, como é que a gente vai fazer toda essa disseminação desse conteúdo para que possa garantir, né, que a Júlia, que vai lá vai vender uma franquia lá em São Paulo, lá em Santa Maria, enfim, né, em Canoas, como é que ela garante que aquele cookie que a Bruna vai lá consumir vai ser o mesmo que tu consumiu vai ter o mesmo sabor, ontem, que vai ter o mesmo sabor, né? Então, os processos são essenciais para isso. Sem isso, não tem como a gente garantir. Não tem como a franqueadora né, vender uma franquia e garantir que lá na frente o consumidor vai tá consumindo aquilo que se propôs e que é a essência daquela marca, né? Então, a gente garante também. Então, é super importante desde o início, né? Para quem consegue já fazer desde o início da sua operação, e muito mais, então, para quem está pensando numa expansão do negócio, porque isso garante a projeção, né, de todo esse propósito, de tudo aquilo que a empresa se propõe a fazer, a gente consegue garantir com esse mapeamento. A gente fala que o negócio é escalável quando ele tem essas possibilidades de crescimento, né? Exato. E vocês estão nessa batida de franquias agora, Júlia, pensando sobre isso, já expandindo. A gente já começou o projeto aí junto com a Josi. Elas não largam. Que bom, né? Coisa boa. Em todas as etapas, né? A gente hoje vende muito forte, né, para revenda no B2B. Como eu falei no início, a gente tem mais de 200 clientes. 200 clientes. A gente hoje produz cerca de 40 mil unidades de cookie, então é bastante por mês isso, né? Nossa. Só que a gente sempre quis expandir de outra forma.
Ter loja própria é um trabalho, até porque eu tô muito focada na fábrica. A Paula, minha sócia, ela é totalmente comercial e também trabalha com marketing. E a gente pensou como expandir. Vamos fazer o projeto de franquias. Então, a gente foi atrás da Josi. E assim, gente, o Sebrae ajuda muito mesmo no subsídio. Se for ir por fora do Sebrae, custa muito mais caro. Então, o Sebrae pega do nosso lado nisso também. Porque ele nos ajuda a pagar, de certa forma, né? Torna viável algo que, às vezes, não seria viável de outra forma. Então, a gente começou o plano de negócio da franqueadora. Pra gente estar no próximo ano aí, conseguindo vender as nossas primeiras franquias. A gente já fez um teste de loja. A nossa loja do Pontal hoje já é um teste piloto. Eu tenho uma sócia que não é sócia da DTube, é sócia somente daquela loja, pra gente ir testando. E ao mesmo tempo que a gente foi criando o projeto, o plano de negócios, a gente foi abrindo a loja. Que legal. Então é um case real, né? Diferente de eu abrir uma franquia também que eu nunca testei, nunca tive experiência. Exato. E é um passo grande. E aí eu te pergunto, Josi, existem formas, ferramentas mesmo, assim, de medir os processos para saber se realmente aquilo que foi implementado está dando resultado? Sim, porque hoje o que a gente pode fazer, né? Identificando, por exemplo, a produção. Tu vai colocar o que a gente chama de indicadores, né? A gente precisa identificar como é que eu vou medir se aquela melhoria naquele processo teve alguma eficiência. O que melhorou, que era o que a Júlia e o Kelvin trouxeram antes. O quanto que melhorou a minha produtividade, né? O quanto que aumentou o número de massas que a gente conseguiu fazer num dia. Num dia fez 15, no outro foi lá, mapeou, fez 20. Bom, então naquele tempo dá para fazer 20. Então, a gente colocar esses números, medir, para que a gente possa acompanhar essa evolução, né? Então, a gente consegue mensurar através desses indicadores, esse mapeamento e ver a evolução, né? Então, agora eu quero aproveitar e pedir para vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e que ficam pensando, olha, eles conseguiram, claro, eles já têm muitos anos, né? São 6 anos, são 15 anos, a empresa já está bem estabelecida no mercado, já tem um nome, né? Já está consolidada. Mas o que vocês poderiam dizer para quem tem uma ideia ou começou a empreender ou quer ainda empreender? Uma dica. Eu acho que é interessante essa coisa de ter um propósito, que nem a Júlia falou. Acho que tenha um propósito firme que faça sentido, que seja nobre, que faça sentido para a tua vida. Invistam em si mesmo. Eu acho que esse amadurecimento é super importante. Invistam em seus colaboradores. Eu acho que isso é fundamental. Desenvolvam a gestão, olhem para a gestão, né? Tenham, assim, muito que possível, foco e curtam a viagem. Ela é longa, não termina nunca. Curtam a viagem, porque se for esperar, né, para ser feliz só no final, não dá. Exatamente. E até eu acho que se permitam, né, nesse meio do caminho, mudar. Né, o engenheiro de alimentação virou também um gestor. Exatamente. Que isso pode vir a acontecer e isso é legal também que aconteça, É muito né? legal. E você vai sentindo, as coisas vão se desdobrando assim. O empreender, ele tem um certo lado orgânico e ele depende muito também de você, né? Da sua postura, dos seus hábitos, do seu estudo, da sua evolução. O resultado vai ser todo esse jogo, né? De você, o mercado externo e a sua parte lá dentro, interna da empresa. É que depende muito de ti, né? Então, assim, não adianta tu ter a ideia mais maravilhosa do mundo se tu não tá ali pegando todo dia na prática. Porque se tu não tá, o teu colaborador não vai estar. Tu dá o exemplo, tu tem que motivar as pessoas. Eu acho que muita gente tem a falsa ideia de que, nossa, empreender é caro, é impossível, porque pra eu ter a minha empresa eu preciso investir sei lá quantos mil. Dá pra começar pequeno. Porque é um filho. Eu não tenho filhos ainda, mas é um filho. A DTube é minha filha. Sim, com certeza. A tua atenção tem que estar ali 100% do tempo. Se não dá atenção, o filho vai pro lado errado. Então, a gente tem sempre estar acompanhando, tem que entender que tu sozinho não dá conta de tudo, a gente precisa de ajuda. Valorizar muito as pessoas, porque sem as pessoas que estão ali contigo, o negócio não dá certo. Então, as pessoas precisam se sentir valorizadas, fazer parte do negócio, acreditar na ideia junto contigo. Porque vai somando um monte de gente junto, quer fazer acontecer, e aí tu chega lá, eu acho. E o chega lá ainda falta chegar lá. Eu não cheguei lá ainda. É que o problema é esse, vai chegar lá e vai querer um pouquinho mais. Né? Isso é importante, não ter uma ideia fixa, né, do que tu quer. Aí não tem um ponto de parada, só tem o de partida. O de chegada vai mudando. Exatamente. Isso é mais legal, eu acho. Sim. Esses dias eu ouvi, acho que foi essa semana, agora eu não me lembro se foi de algum cliente, alguém que comentou.
que a gente estava falando sobre essa questão de franquias, e aí comentou assim, se tu quiser ter um negócio, não pensa que tu vai investir, né? Não vai investir, até para franquia, tipo assim, e a gente escuta muito isso, né? Eu quero comprar uma franquia porque eu tô querendo investir, quero diversificar. Investir, tu vai lá, investe, compra uma ação e ela vai te render o teu dinheiro fixo lá. Agora, quem quer ter negócio precisa entender que tem que trabalhar e vai ter que resolver problema. Então, se tu tá disposto a colocar o teu coração, o teu empenho, a tua força de vontade, né? Que era o que a Júlia e o Kelvin estavam comentando agora. Tu precisa querer muito. Tu tem que cuidar desse filho e entender também que a empresa, ela tem um ciclo, né, de maturidade. E é como um bebê mesmo, Júlia, né? Então, assim, a gente sabe que nos primeiros anos tu não pode largar. Que às vezes, muitas vezes eu atendi empreendedores, pessoas que tinham uma ideia de negócio no Sebrae. E eu, por vezes, teve até um colega que me disse uma vez, Josi, o que tu faz? Que daí tu fala para as pessoas, elas não querem mais empreender, não querem mais. Eu já fui empreendedora. E, por vezes, eu tenho que ir lá e dizer que, assim, cara, não vai ser desse jeito, sabe? Não é tão simples assim. E como um bebê, tu vai ter que cuidar todos, né, nas idades iniciais, tu precisa estar ali do lado todos os dias. E daqui a pouco, sim, tu não vai ter férias, tu não vai ter sábado e domingo, dependendo do teu ramo, né? Então, é desmistificar essa ideia de que tu ter um negócio é maravilhoso, que a pessoa ganha muito dinheiro. Quando tem franquia, então, né, Júlia? Deve estar todo mundo achando que tá milionária já. Então, é assim, não é nesse formato. É muito trabalho, é muito suor, né? Mas eu acho que é isso, é entender que se isso é o teu propósito, se é o que tu quer da tua vida, né? E a gente, imagina, olha eles aqui, o quanto que hoje a empresa deles não reverbera, né? Para quantas famílias que não estão empregando, para quantas pessoas, quanto em torno, no estado, né? Então, olha que orgulho para a gente ter empresas como elas, né? Como os dois aqui que estão conosco hoje, tendo aqui dentro do nosso estado, a gente podendo consumir, né, produtos maravilhosos que são daqui. E eu também, né, enquanto gestora de projetos aqui do Sebrae, eu sempre digo assim, eu perdi o privilégio da ignorância toda vez que falo, né? Porque eu não consigo daí depois ir lá e comprar uma coisa mais industrializada, né? Eu tenho que ir lá e consumir local cada vez mais. Sim. E que ótimo, né? Sim, eu sou das que chego no restaurante, olha, carta, vou tomar um vinho. Só vou tomar do que é do Rio Grande do Sul. Não tem nenhum do Rio Grande do Sul, poxa. Então a gente tem que buscar e valorizar, né? Eu acho que é isso. Mas é valorizar o que é da casa. Por favor, Kelvin. Não, essa questão de ver, assim, enquanto você evoluiu, porque eu fico pensando um lado motivacional, né, para quem está assistindo, não é só o financeiro. Esse aspecto de você estar realizando algo por bem comum e a sua própria evolução. E muitas vezes você vê uma pessoa que era da operação, que ela passou a ser um líder de área, que você já vê ela com uma postura mais segura. Você vê aquela pessoa que no começo dizia, não vai dar, não posso lidar com tudo isso. E quando vê o cara tá ali com o pé, tirando as coisas com o pé nas costas, é muito legal. Sim, essa legal. coisa de formar bons líderes é importantíssimo. Hoje a nossa fase é de consolidação e isso me permite fazer o que eu tenho que fazer como diretor, né, de olhar para frente, de dar o caminho, visitar os maiores clientes e conseguir também conciliar um pouco da vida que eu gosto de ter, né? Muitas vezes vou visitar cliente em Santa Catarina, né? Sim, exatamente. Aproveitar um pouco. Posso ir lá, né, e tal, eu já consegui as duas coisas, enfim. Então é bem legal. É muito legal. Eu adorei ouvir tudo isso que vocês estão falando, gente. Eu tô amando, porque a gente sempre traz, né, recebe informação que fica armazenada, a gente vai guardando, vai construindo aqui também, tenho certeza que tem quem tá nos acompanhando também. Só que eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, eu preciso seguir o nosso processo. E o nosso processo diz que chegou a hora da gente ir se despedindo, então eu quero aproveitar para agradecê-los pela contribuição, pela participação de vocês essa noite, que eu tenho certeza que foi muito legal, que todo mundo vai sair daqui com uma ideia a mais, um contribuiu com o outro, porque essa troca, ela é muito importante para quem quer começar, mas para quem já está empreendendo. Exato. Verdade. Muito obrigada. Nós que A agradecemos. gente que agradece. Super Muito agradeço. bom. Estamos à disposição quando quiser continuar o processo aí. É verdade. Pra frente. Eu vou pegar as minhas ideias e vou lá, né, fazer o meu projeto. Isso aí. Muito obrigada, gente. E é o seguinte, para quem gosta de acompanhar, para quem quer ter mais ideias, vale lembrar para vocês que existe o podcast Plano de Voo do Sebrae, que semanalmente traz vários conteúdos super importantes sobre empreendedorismo e que você simplesmente pode ouvir
enquanto lava uma louça, enquanto vai dirigindo o carro e vai ter vários insights, várias ideias muito legais. É uma troca que vale a pena e vai voar ainda mais alto. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês que estão nos acompanhando e não esqueçam, o teu negócio pode. Grande beijo e obrigada pela companhia. E aí, gostaram do nosso bate-papo? Quer saber mais? Você também quer empreender? Então faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse o site sebraeprati.com.br para ter todas as informações. E não esqueça, o teu negócio pode. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até mais!